Olá, queridos irmãos, amigos, muito bom dia a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para participar da nossa EBD online e compartilhar aquilo que nós compreendemos dessa lição de hoje, que é a lição número 11 da nossa revista Palavra e Vida, que tem por título Uma Contracultura no Mundo Perdido. E o texto básico dessa lição se encontra em Romanos capítulo 12. Vamos estar fazendo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus aplique, a sua santa palavra ao nosso coração e que essa palavra venha germinar em nosso ser, a fim de que possamos viver o propósito para o qual o Senhor nos trouxe a essa vida e ainda nos permite caminhar por essa terra pelo tempo que Ele determinou. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos reunidos diante da Tua presença, mesmo que de maneira virtual, mas a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, nesta hora, está diante do Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, exatamente o que nos motivou a nos reunirmos diante do Senhor. E a Tua palavra diz: ó Deus, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E o Senhor sabe que o meu coração está quebrantado e contrito diante do Senhor, para, ó Deus, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para viver os teus propósitos, Pai.
mesmo, Senhor, diante das circunstâncias, ó Pai, que nos surpreende todos os dias, porque o Senhor sonda o meu coração, assim como o Senhor sonda o coração de cada um amigo, cada um irmão que nesse momento está diante de Ti, ó Pai, Pai, para viver, ó Deus, esse tempo, esse momento de lição de EBD online. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco. Fala ao nosso coração. Que, ó Deus, tudo que for dito aqui seja guiado pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que a Tua palavra, a Tua vontade seja absoluta no nosso coração. Que o nosso coração possa traduzir a Tua vontade, não a nossa vontade, para que tenhamos, ó Deus, alegria de experimentar a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Teu perfeito e bom e agradável querer para a nossa vida. Ajusta-nos, ó Deus, ajusta-nos, ó Deus, aos Teus propósitos. Nós Te suplicamos, agradecidos por tudo, em perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor dessa lição, ele deu início a essa lição fazendo uma citação do John Stott, pastor John Stott, que é escritor de vários livros evangélicos. E ele escreveu assim: John Stott, em um de seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus. E destacou aqui o versículo 19 do capítulo 5 de 1 João, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz, ela é possível ser vista nas lápides dos cemitérios, porque a palavra jaz tem o significado de apontar a morte, de apontar ali a morte. Tipo, fulano de tal jaz aqui, ou seja, fulano de tal está morto aqui, seu corpo está aqui neste lugar. Aponta ali, que há um corpo morto naquele lugar. E por isso que o autor faz esse destaque, E o pastor John Stott ele diz: segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo, ou seja, ele deixa claro que o ponto de vista dele, que a cultura do mundo é uma cultura que mantém o homem morto em seus delitos e pecados. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que recebeu. Então, essa colocação que o autor faz aqui também é muito interessante, que a igreja ele fala a respeito do contexto eclesiástico, que a igreja deve prezar pelos princípios e valores que recebeu, por intermédio da missão dada pelo Senhor, colocando-a como autoridade nesta terra, em função do plano que Deus estabeleceu para reconciliar o homem à sua comunhão. Há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com mega igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. Tópico 1. O ponto de partida.
partamos de Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que diz assim, vamos relembrar, né? Romanos 1, 12, versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após expor o conteúdo do Evangelho até o capítulo 11, Paulo trata de ética. E ele começa com pois. O grego é oun, uma partícula conclusiva, com o sentido de portanto. O que se segue é consequência do anterior, né? Por tudo que foi dito, o conteúdo do Evangelho deve-se viver de uma maneira. Primeiro a teologia, o credo. Depois a ética, a conduta. Tá? Ele faz uma colocação interessante, né? Que o conteúdo do Evangelho ele nos indica, nos sugere e nos indica, nos induz a viver primeiro o credo, depois a conduta. Né? O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser, porque isso é verdade. Né? O seguidor de Jesus não vive como o mundo. Está lá em Efésios 4, 18, 19. Ele deve apresentar-se a Deus e não amoldar ao mundo. Não vos conformeis, significa não tomar a forma do mundo. O cristão não é massa de bolo que toma a forma de onde é posta. Ele é do Senhor, na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. Então, é uma realidade. O credo vem primeiro e depois a conduta, né? Que pela lógica, conforme a sua fé, você vive. Né? Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. Interessante o autor destacar esse versículo, né? O versículo 1, que eu quero ler novamente para os irmãos, com os irmãos e amigos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse destaque interessante, né, quando o apóstolo Paulo ele inicia esse versículo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, quando destaca esse versículo, ele nos traz algo, né, muito interessante. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Poxa, mas o que seria isso? Talvez a gente pudesse perguntar, né? O que seria isso? Eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que me queimar, né? Uma fogueira, me sacrificar. Como que é isso? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, nosso corpo, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Né? Por isso que Paulo cita, rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus. Sabe por quê? Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, que elas não têm fim e se renovam cada manhã. O apóstolo Paulo mesmo disse que o que ele gostaria de sempre estar fazendo, ele não consegue fazer, mas aquilo que ele não gostaria de fazer, que vai de encontro aos princípios e valores consoante ao reino de Deus, à igreja de Deus, ele está sempre fazendo, embora não sendo mais escravos do pecado, escravos da teologia do mundo. Né?
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional, né? É o culto racional. É um culto que não se conforma com este mundo, com essa teologia de que o homem pode viver, né? Destruindo tudo, se degradando, deteriorando, sabe? Tudo que Deus criou para nos proporcionar uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida alegre. Mas, infelizmente, o homem faz porque não tem o conhecimento da vontade de Deus, ainda não entendeu o propósito para o qual nós viemos nessa terra. E a partir desse momento, a partir do momento que nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra e aceitamos viver os seus propósitos, nós nos entregamos a princípios e valores reais que nos proporcionam uma caminhada, né, de maneira diferente, de maneira benéfica, de maneira que contribua para o bem de todos aqueles que estão ao nosso redor. O mundo que a Bíblia confronta não são as pessoas. O mundo que a Bíblia confronta é essa teologia que nos induz a nos degradarmos, a brigarmos, a combatermos uns aos outros pelos interesses da nossa vontade humana, terrena e, como a Bíblia fala, muitas vezes diabólica, que se limita a essa esfera terrena e não nos deixa olhar para o nosso semelhante como nós olhamos para nós mesmos. É isso que a palavra, que os princípios da igreja combate, né, nessa terra, para tentar estabelecer um reino que proporcione vida, né, uma vida que genuinamente traga para todos equilíbrio, liberdade, né, bênçãos advindas, né, da vontade do nosso Pai. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre acontece isso. Isso é uma realidade que nós precisamos saber. E nós sabemos, sabe? Nós sabemos. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade. É por isso que Deus distribuiu dons a cada um de nós, dentro da realidade que nós vivemos, para contribuir com o nosso próximo, para que ele chegue à compreensão do que nós chegamos. Porque outrora também estávamos perdidos, vivendo dentro de uma teologia mundana que nos mantém, né, em situações terríveis. E nós temos que tratar isso com muito amor, muito carinho, porque quem está vivendo determinadas realidades sofre demais. E nós não temos nenhuma condição de mudar a vida de ninguém. Só há um que pode mudar, é o Deus Todo-Poderoso. Mas através de nós, ele pode, de alguma maneira, fazer com que as coisas se encaminhem na direção da sua boa e perfeita e agradável vontade. Continuando então, meus queridos, devemos apresentar nossos corpos como um sacrifício de culto a Deus. O grego é somata, que significa mais que a parte física. É a realidade da existência, a pessoa concreta. É a totalidade da pessoa, não só o físico. O cristão deu toda a vida a Cristo, física, mental, emocional, espiritual. Por isso, sua mente deve ser transformada. Transformai-vos, é metamorfuste, de onde vem a palavra metamorfose, que é passar para outro
estágio. Aí o autor aqui faz uma citação, né? Uma citação não, faz uma colocação aqui, é a lagarta, e dá um exemplo, é a lagarta que se transforma em borboleta. Interessante essa história da lagarta e borboleta, não sei se você já ouviu, mas eu quero contar para vocês aqui, é muito interessante. A lagarta está lá dentro do casulo dela, né? Uma vez uma pessoa pegou aquela lagarta e dentro do casulo e abriu o casulo para soltar a borboleta. E o que aconteceu? A borboleta morreu. Sabe por quê? Aquilo ali, aquele casulo, tinha um propósito. Quem tinha que abrir aquele casulo era a borboleta. Aquilo fazia parte de um propósito de Deus para que a borboleta, ao fazer força para abrir o casulo, ela também criasse músculos, né, para as suas asas, para voar livremente. Então tudo tem um propósito, um tempo, sabe, que Deus determina. E nós estamos dentro do Kairos, do tempo de Deus, né, da vontade de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há propósito de Deus para todas as coisas. Nós estamos nesse mundo criando músculos espirituais diante das circunstâncias que nós vivenciamos, que nos aprisionam. Nos aprisionam, é uma verdade. Que são criadas para nos aprisionar, são articuladas para nos prender. São casulos construídos pela própria maldade humana que nos prendem, mas nós em oração, em comunhão com Deus, nós criamos músculos espirituais para fortalecer a nossa vida consoante os propósitos de Deus. E Deus permitiu que isso foi criado. Então Deus criou aquela lagarta, colocou lá dentro daquele casulo, lá foi dentro daquele casulo, para ela fazer aquilo. Então nós não podemos interferir na criação de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade dele para compreender qual é a vontade dele. E a vontade de Deus não era aquela pessoa abrir o casulo, mesmo que fosse para ajudar. Era para observar e aprender com ele como é que a vontade dele se executa para a sua glória e louvor. Então, citou aqui a lagarta e a borboleta, né? Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. Uma colocação muito bonita. Quem creu, rompeu com o passado. Quem creu, rompeu com o passado. Embora, né, a gente sabe que as marcas ficam. Nós trazemos no nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo. Trago no meu corpo as marcas do Senhor. Né? Nós trazemos em nosso corpo, né, as marcas, né, de momentos que nós já vivenciamos. Trazemos na nossa memória, trazemos no nosso corpo, na nossa vida, na nossa história. São marcas de vitória, porque chegamos até aqui. Chegamos até aqui, vencemos aquele período. E quantas outras coisas nós ainda vamos vencer, mas só vamos entender o que é vitória quando nós entendemos o que é uma derrota. Uma derrota nos faz entender uma vitória. Ninguém é vitorioso sem ser derrotado primeiro. Precisa ser derrotado. Eu aprendi isso. Vamos lá. Como Novo Testamento, e outra coisa, perdão, e vitória, tá? A vitória não significa, né? O vitorioso não traz em seu coração nenhum lapso de soberba. Sabe por quê? Porque ele tem marcas na vida dele. O verdadeiro vitorioso, ele traz marcas em sua vida. Marcas que foram de uma luta, de uma guerra, de uma batalha, primeiramente consigo mesmo. Nós vamos falar isso mais à frente. Vamos lá. Como o Novo Testamento vê o mundo. Precisamos procurar recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam,
A igreja contemporânea é mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros. O critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe. Aqui ele está falando da igreja, da construção dos prédios, né? Vamos lá. Como o Novo Testamento vê o mundo? Não o cosmos ou as pessoas que Deus amou, mas mundo como um sistema de valores corrompidos, tá vendo? Porque em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, ali se relacionando às pessoas, né? Mas aqui o evangelho apresentado por, né, lá em 1 João, quando ele cita lá 1 João, onde eu li anteriormente aqui com os irmãos, peraí, vamos lá. 1 João 5,19 fala muito do sistema, do contexto mundano, né? Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Filipenses 2,15, ele cita o versículo. No longo texto de Efésios 4, 17 a 5 e 21, há uma descrição do mundo que é como não devemos ser. Interessante, vale a pena fazer essa leitura, né? Por isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Isso é um fato. Isso é um fato. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é um fato. As pessoas, há um ditado que diz que as pessoas, que o ser humano, hoje em dia, ele ama as coisas e usa as pessoas, quando deveria ser o contrário. Amar as pessoas e usar as coisas. Há pessoas que têm mais amor à matéria do que ao seu semelhante, né? E isso é uma realidade e é pecado. Isso aí é pecado, né? Quando você ama mais as coisas do que a pessoa, isso é pecado, né? Isso é uma evidência clara, entendeu? De que há algo que precisa ser ajustado na nossa vida quando essa realidade ela é identificada por nós, não é pelo próximo não, porque o próximo, o homem, ele vai agir em julgamento ao seu semelhante, né? Em todo o tempo que ele estiver sob o domínio do seu próprio coração. Mas quando ele se submeter à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, ele começa a olhar para o seu semelhante como uma criatura criada à imagem e semelhança do seu próprio Deus, do seu próprio Criador. Aí as coisas começam a tomar um rumo diferente e a vida começa a ganhar sentido. O real sentido de ser começa a ficar muito mais claro pela evidência do propósito de Deus a se manifestar, né, na nossa caminhada. Então vamos lá, seguindo aqui. A Igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. Não devemos ser beligerantes, nem nos julgarmos superiores, mas desde o convite divino ao Pai da fé. O chamado é: anda em minha presença e ser perfeito. Está lá em Gênesis 17:1, quando Deus falou isso com o pai da fé, com Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. Isto não é legalismo, nem fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou em planos de marqueteiros eclesiásticos. Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver, né? Colossenses 1, 10 e 12. Então a igreja é um organismo vivo, né, que tem autoridade dada por Deus e que vive por princípios e valores
não para condenar, mas para incluir o homem aos valores e princípios dados por Deus para que ele seja uma nova criatura e nessa terra possa fomentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus entre a sociedade na qual ele está inserido. A santidade é moral, não litúrgica. Agora nós vamos aqui analisar a respeito de um conflito, né, que é evidente. O homem está todo tempo conflitando um com o outro para tentar entrar num denominador comum, né? E é triste quando esse conflito é um conflito de busca por interesses pessoais, em detrimento da vida do seu semelhante. Isso foge aos propósitos de Deus, isso foge à vontade do Criador, mas é uma realidade que um dia outrora nós também estávamos arrolados nela por conta da teologia que esse mundo tenta impor ao nosso coração, à nossa vida. Um mundo que Deus já vem, né, tratando há muitos e muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, há mais de 2020 anos atrás, né? Desde o momento em que o homem veio a essa terra, né? Deus já vem tratando para tentar restaurar a sua identidade, restaurar o seu caráter, restaurar a sua real imagem nesse homem, nessa mulher, nessa criatura, através de princípios e valores que são inegociáveis, mas que lá atrás para nós não fazia sentido, mas que hoje é por eles que nós estamos nos ajustando à vontade do Senhor. E eu quero compartilhar com você, essa lição me chamou a atenção, esse tópico 3, porque evidencia claramente um conflito, né, tremendo, que é um conflito que ainda hoje ele às vezes é muito, sabe, acentuado em determinados momentos, e esses conflitos, no momento em que Deus entra no contexto da história, o assunto é discutido, não as pessoas, não as pessoas. Não é, Deus não está interessado, sabe, em condenar o homem, mas em resgatá-lo para incluí-lo à sua vontade, a incluir aos seus propósitos. E discussões, sabe, de assuntos é normais. Mas a partir do momento que há discussão de assuntos para atingir as pessoas, aí isso se torna algo intragável e algo que, ao invés de contribuir para o bem, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, acaba contribuindo para o mal e distanciando o ser humano um do outro, né? Estabelecendo uma barreira de separação. E, na verdade, não é isso que Deus quer, né? Deus nos convida a viver os seus propósitos de maneira diferenciada e precisamos considerar o que Deus tem dito, falado ao nosso coração. Esse tópico 3 ele diz assim: o autor coloca: a santidade é moral, não litúrgica. Olha a colocação que o autor faz aqui. A santidade é moral, não litúrgica. E ele escreve assim: no judaísmo, a santidade era litúrgica. Esperava-se por ritos. No evangelho, é moral. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Queridos, eu quero falar com você a respeito de um confronto, de uma discussão, mas eu quero compartilhar com você essa discussão registrada nos evangelhos, né? Para que a gente possa analisar a situação, não as pessoas.
E a gente precisa aprender isso. A gente precisa muito aprender isso. Minha avó dizia que o que norteia as nossas relações é o respeito. E eu digo para você que hoje eu compreendo que o respeito é uma fagulha singular do amor ao próximo. Sabia? Uma fagulha singular do amor ao próximo. Eu compreendo isso hoje, por ter vivido algumas experiências que me levou a essa compreensão. Nessa colocação do autor, eu lembrei de um confronto, eu quero compartilhar aqui, entre Jesus e os fariseus. Né? E eu lembrei de alguns versículos. O primeiro versículo, lembrei desse confronto, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 24, que vai falar assim, quer ver, ó? Mateus 23, versículo 24, está aqui, ó, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Obviamente, né, creio eu, né, que aqueles escribas e fariseus ficaram injuriados com essa palavra de Jesus a eles, porque eles foram chamados de hipócritas. Tá? A palavra de Jesus foi uma palavra direta, feriu, tocou. Né? Jesus os qualificou como hipócritas, porque eles estavam conduzindo, né, a sua caminhada de maneira contrária ao que a própria lei, né, a própria lei de Deus veio trazer, né, para ajustar o homem à vontade de Deus. E por isso que Jesus destaca, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Né? Então vocês coam um camelo e engolem um mosquito. Ou seja, nesse contexto, é possível perceber o quê? É possível perceber que estava acontecendo algo ali muito relacionado com aquilo que a lição vem trazendo. Né? De que o mundo jaz no maligno, o mundo vive um conceito, sabe, que leva a muitos a fazerem isso, a coar um camelo, a coar um mosquito e engolir um camelo. O mundo às vezes nos leva, né, a viver uma realidade dessa, né, a coar um mosquito e engolir um camelo, ou seja, um probleminha, esquecer de um problema enorme e focar num pequeno, sabe? Quando na verdade deveria ser considerado a justiça conforme a vontade de Deus, a misericórdia, né, para com as pessoas e a fé, né, em Jesus, a fé na palavra de Deus, de que a fé que lá em Romanos 12 fala, no finalzinho, se há alguma coisa a ser resolvida, é o Senhor que resolve tudo, mas aqueles homens estavam vivendo consoante ao seu próprio coração, à sua própria vontade, a lei que eles mesmos estabeleceram para si. E não são todos, não eram todos. Jesus também era judeu. É uma minoria. Eu tenho um amigo que fala que, tem um conhecido que uma vez falou assim, a minoria é o que mais faz barulho. Entendeu? O que mais faz barulho. As pessoas, o ser humano, ele já vem numa caminhada de sofrimento de longos anos, por conta justamente de querer impor a sua autoridade consoante o seu coração
que é enganoso, não submetido à autoridade de Deus, constituída nessa terra através da igreja. Precisamos parar e analisar esses detalhes. A igreja que vive os princípios e valores que ele determinou para ela, né? E mais, eu quero dizer aqui, ainda no diálogo com Jesus, um destaque aqui em João 5, 44 e 45 também, né? Ele falou ali, né? Vocês, em vez de exercer justiça, misericórdia, fé, vocês estão querendo viver outra realidade. Então, vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. E aqui Jesus ainda, lá em João 5,45, Jesus diz assim, 5,44, 45, diz assim, ó, como podeis vós crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Há um texto que diz, que Jesus mesmo fala, né? Eu não trouxe ele aqui agora, mas se de fato houvesse ali a compreensão do que Moisés ensinou ao povo, né, de Deus ali, eles não estariam, né, vivendo segundo o seu próprio coração. Assim é para os judeus, é para os gregos, é para todo mundo, é para os cristãos principalmente. Se nós, como os cristãos, estivéssemos vivendo a realidade da vontade de Deus na nossa vida, muitos dos nossos problemas não existiriam. Muitos dos nossos problemas. E nós sabemos disso. E nós sabemos disso. O apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu estou sempre fazendo, né? A gente é pecador. Nós não somos mais escravos do pecado, porque nós conseguimos alcançar uma compreensão que nos trouxe o entendimento de um culto racional a Deus, né? Ele nos trouxe essa compreensão. Mas nós ainda pecamos sim, às vezes no momento de euforia, no momento de exaltação, nós precisamos, por isso que está a palavra, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Porque aí agora a questão, né, do nosso relacionamento com Deus se resolveu. Ponto. Agora nós temos que vigiar a nossa caminhada, atentar para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E finalizando essa colocação que eu quero fazer aqui com os irmãos, Jesus ainda conversando com os escribas e fariseus, além de falar com eles, né, que ele não ia condená-los, mas quem vos acusa é Moisés, em quem vós creis. Na verdade, Jesus disse isso a ele porque Jesus chamou a eles a uma reflexão dentro daquilo que eles compreenderam, porque o doutor da lei, quando conversou com Jesus, ele compreendeu. Ele compreendia o evangelho, ele compreendia a mensagem de Deus para o seu coração. Jesus perguntou, o que você acredita? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Mas aqui Jesus fala assim, quem acusa vocês é Moisés, esse o Moisés que vocês criaram para vocês. Essa é a realidade. Às vezes nós criamos para nós a teologia, né, segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento e conduta. Então Jesus ainda diz aqui, ó, ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Está lá em Mateus 5,38. Então o próprio Jesus mesmo fala com eles assim, se vocês forem caminhar dessa maneira, vocês vão ficar vivendo assim até quando? Olho por olho e dente por dente. Né? Pé por pé, pé por pé, mão por mão. Até quando vocês vão viver dessa maneira? Será que vocês não conseguem compreender, né, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Será que vocês não conseguem compreender que Deus está o tempo todo chamando a nossa atenção para vivermos uma outra realidade consoante os seus propósitos?
Queridos, o homem, quando ele vive segundo o seu coração, ele olha para o próximo de maneira muito distorcida e faz um pré-julgamento daquilo que não é verdade, daquilo que não é real. É fato que nós, no passado, vivíamos sem entendimento, na ignorância dos nossos conceitos e até mesmo levados pela corrente, né, que se segue neste mundo, numa sociedade que, como já vimos, ela é corrompida mesmo em seus princípios e valores, não tem nada a ver com os princípios e valores que fazem parte da igreja que Deus estabeleceu nessa terra. Então, quando somos alcançados pela igreja que Deus estabeleceu como autoridade sua nessa terra, com princípios e valores que nos resgata da nossa vã maneira de viver, a nossa vida começa a ser lapidada de maneira muito especial e com propósitos. E da maneira que a gente chega, não importa. Não importa. Deus nos ama conforme nós estamos. Mas Ele não nos deixa conforme nós estamos. Ele muda a nossa história. Ele muda quando a gente entrega a nossa vida no coração dele. Palavra de Deus. Tem até um ditado que diz assim: maldito o homem confia no homem. Eu quero dizer para você que isso não é um ditado, não. Isso é um versículo bíblico. E esse versículo é maior ainda. Ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, o maior inimigo, nosso principal inimigo, é aquele que nós olhamos no espelho quando ele não está com seu coração concatenado ao coração de Deus. Esse é o nosso maior inimigo. Mas quando o nosso coração está concatenado ao coração de Deus, do Criador dos céus e da terra, aí sim, nós vamos olhar para o nosso próximo, né? E ver ali alguém feito à imagem e semelhança de Deus, que muitas das vezes nós olhamos e tadinho, no estado triste. Nós não podemos julgar, irmãos, porque ninguém sabe o que o semelhante vive. E precisamos saber disso. Ninguém sabe o que esse mundo é capaz de fazer, principalmente quando suas leis imperam dentro da igreja. Ninguém sabe. Mas Deus, ele quando entra na história, quando ele intervém na história, ele intervém para restaurar. E é a ele que nós devemos submeter a nossa vida. Vamos dar continuidade aqui. Aqui o autor ele cita, já caminhando para o final, para o tópico 4, né, para a gente finalizar. Aqui o autor ele cita, né, vários versículos bíblicos que foram colocados exemplificando como era a nossa caminhada antes da gente compreender a vontade de Deus em nossa vida. E esses versículos, você pode anotar aí, quem não tem a revista, se encontram lá em Romanos 6, de 20 a 21. Depois vocês podem voltar o vídeo se quiserem anotar os versículos. 1 Coríntios 6, 9, 11, 12, 2, Efésios 5, 8 e Colossenses 1, 21. Veja-se ainda 1 Pedro 4, 3. Entre as passagens que falam a respeito de quem compreende o amor de Deus na sua vida e aceita a Jesus como seu salvador pessoal, como seu mestre, ele está escrito lá entre Romanos 1,6, 1 Coríntios 1, 30, 31, 3, 16, 17, 5, 7, 6, 19, 20, Efésios 2, 19, 22, 5, de 1 a 8 e 1 Tessalonicenses 5, 5. E eu vou ler aqui, ó. O exame destas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final, de inferno para céu.
E eu gosto muito de um primo que sempre coloca: aqui também é o céu. E é fato, nós vivemos o céu nessa terra, sim, a partir do momento que nós compreendemos e aceitamos os princípios e valores do reino de Deus a nortear a nossa vida por intermédio da mensagem que Jesus nos traz, da mensagem do Evangelho, da palavra do Senhor, da autoridade que Deus constituiu sobre a igreja nessa terra, né? De todos os valores e princípios do reino que passam a fazer parte da nossa caminhada, da nossa história. E nós não vivemos mais no passado, embora o passado nos tenha trago marcas terríveis, lembranças, né, que nos colocam assim em situação de angústia e tristeza, mas nós lembramos que o nosso Redentor vive, que ele já interviu. Ele já interviu em toda e qualquer situação para mudar a sequência da nossa caminhada, para que venhamos a viver o restinho que temos de vida nessa terra, a proporcionar àqueles que o Senhor nos confiou em seus desígnios, uma caminhada segura por princípios e valores que possam proporcionar uma vida, né, concatenada ao coração do nosso Deus. Então, mudou sua vida aqui na terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo e tantas outras coisas, a violência e tantas outras coisas, porque a mídia despeja estas coisas em nossas casas e nos anestesia. Mas elas são pecado. Elas nos afastam de Deus. Porque essas coisas, elas nos fazem a nos colocar contra o nosso próximo. Essas coisas são pecado. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combata, elas são pecado. Porque elas nos afastam de fato de Deus. Elas nos tiram a alegria. Elas nos tiram direitos. Elas mexem com princípios e valores que são dados por Deus para a gente viver. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Criador, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós nos acertamos com Deus, nós podemos ter ainda uma caminhada nessa terra diferente daquilo que a gente viveu. Embora as marcas do passado possam nos colocar em condições aflitivas, há muita gente sofrendo, irmãos. Muita gente sofrendo nessa vida. E a igreja está aqui nessa terra, estabelecida por Deus, e há pessoas estabelecidas por Deus nessa terra, investidas de autoridade e poder em todas as esferas da sociedade. Sabe para quê? Sabe para quê? Para cuidar daqueles que foram excluídos dessa teologia mundana por terem reconhecido o amor de Deus na sua vida, por terem se rendido ao Senhor para viverem os propósitos para os quais o Senhor os trouxe. A Bíblia diz que são pecados. A santidade é moral e não gestual. Como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Para encerrar, irmão, vamos para o tópico 4. A santidade é relacional e não mística. Na Idade Média havia os santos no puleiro, né? Eram pessoas que subiam a uma plataforma sobre um alto poste e ali ficavam anos a fio. Alguns, quando retirados, tinham os membros inferiores atrofiados. Isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam a relento. Eram inúteis à sociedade. Santos no puleiro não ajudam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista.
Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individualismo sobre o coletivo. Isso é verdade. Somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca seu interesse. Um mundo mesquinho, né? Um mundo mesquinho. Mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui, eu coloquei aqui. O interesse sempre será coletivo, mesmo que você o busque para a sua própria vontade. Tá? O interesse sempre será coletivo, mesmo que nós o buscamos para a nossa própria vontade. Assim como a responsabilidade será sempre individual, pessoal e coletiva. Não, individual, pessoal e intransferível. Grava isso aí. A igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz que o solitário vive em família, Salmo 102:6. E isto acontece na igreja, ou deveria acontecer, né? Na totalidade nas igrejas onde nós nos reunimos. Mas acontece na igreja, porque a igreja não se resume, né, às quatro paredes apenas daquela instituição que a gente pertence. Não, ela é muito maior do que isso. Somos postos como família para nos relacionarmos com os outros. Na igreja nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé. Aqui está falando do templo. No templo, né? Poderia ter colocado templo. No templo nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé. Nos agrupamos como igreja, né? Aprendemos uns com os outros. Isso é ótimo. Gostaria da EBD não ser online, fosse presencial. Porque a gente junto discute assunto, cada um expõe a sua ideia, né? E a gente discute o assunto, não as pessoas, para a gente chegar, né? Procurar, né? E se aperfeiçoando dentro do propósito, princípios e valores do reino. E recebermos forças para vivermos no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo, como cristãos. A vida cristã não é vida no puleiro, mas bondade nas relações. Olha isso. O amor cristão não busca seus próprios interesses, vendo? Volta-se para os outros. A igreja de Jerusalém e Barnabé nos mostram isso. É bom observar, né? É bom observar que há aqui uma relação entre amor, tá? Entre amor que parece que se restringe ao cristão, mas que na realidade a teologia do mundo está expressando com muito mais evidência. Mas como que é isso? Como que é isso? Aí eu quero dizer, compartilhar com os irmãos mais uma experiência, né? Havia um circo em frente a uma igreja. E toda vez aquele circo estava lotado e a igreja vazia. Certa vez, o pastor daquela igreja chegou para o dono daquele circo e disse assim: por quê? Por quê que sempre seu circo está cheio e a minha igreja está vazia? E aquele dono do circo disse assim, porque lá você fala uma verdade como se fosse mentira. No meu circo, eu falo uma mentira como se fosse verdade, né? É bom a gente analisar essa questão. Então, para finalizar, meus irmãos, os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com a obra do reino em geral. Esta santidade mística é desvirtuada. Santidade relacional, não intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo. Isto é a igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé, se vê em nossas relações, mostra misericórdia, apoio aos fracos, retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Que Deus
possa aplicar essa lição ao nosso coração, meus irmãos, e que possamos viver o genuíno evangelho consoante os propósitos do nosso Deus, genuína vontade de Deus para a nossa vida, né? Que Deus os abençoe, os irmãos, abençoe a família dos irmãos e abençoe minha vida, minha família. Ore por mim, eu oro por vocês. Ficamos combinados assim e até a próxima lição. Deus abençoe a todos. Pastor Egberto, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deus os abençoe.